Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Morreste-me, do José Luiz Peixoto. Eu recebi esse livro da editora Dublinense. Bom, esse aqui é um escritor português que nasceu em 1974. Aqui tem uma fotinho dele. E eu já tinha lido faz algum tempo um livro dele que eu tinha gostado muito na época, que é esse aqui, que chama Livro. Tem uma capa linda, né? Lembro que na época foi um livro muito legal. Faz tempo que eu li logo que saiu. Deixa eu ver se eu coloquei alguma data nele. Bom, foi em 2012 que esse livro aqui foi publicado. Na realidade nem faz tanto tempo assim, né? Mas eu não lembro assim dele em muitos detalhes pra falar pra vocês. Lembro que eu gostei muito na época. Mas enfim, vamos voltar para o Morreste-me. Morreste-me foi lançado então pela Dublinense, acho que faz 2 meses. Mas esse aqui na realidade é o primeiro livro publicado do José Luiz Peixoto lá em Portugal. Então foi publicado lá em 2000. Vai ser um pouquinho difícil falar sobre esse livro porque ele é fino, ele tem 62 páginas e ele tem uma mancha pequena. Na realidade ele é um texto bastante curto. Esse aqui na realidade pra mim é uma espécie de desabafo, de relato da morte do pai do autor. Então, né, já tem esse título lindo que é Morreste-me, eu acho sensacional esse título. E ele vai contar pra gente como foi essa experiência de morte do pai dele. Então, como foi pra ele viver a morte do pai dele, na realidade, né? Não como foi a morte do pai. Eu vou ler o comecinho porque eu queria mostrar pra vocês que, no fundo, esse aqui é um relato bastante emocional, bastante sentimental, bastante bonito, que eu acho que ganha muito pelo jeito que ele escreve. Então eu vou ler um trechinho para tentar passar isso para vocês. Regressei hoje a essa terra agora cruel, a nossa terra, pai, e tudo como se continuasse. Diante de mim, as ruas varridas, o sol enegrecido de luz a limpar as casas, a branquear a cal, e o tempo entristecido, o tempo parado, o tempo entristecido e muito mais triste do que quando os teus olhos, claros de névoa e maresia distante e fresca, engoliam esta luz agora cruel, quando os teus olhos falavam alto e o mundo não queria ser mais que existir. E, no entanto, tudo como se continuasse. O silêncio fluvial, a vida cruel por ser vida. Como no hospital. Dizia nunca esquecerei, e hoje lembro-me. Rostos tornados desconhecidos, desfigurados na minha certeza de perder-te. No meu desespero, desespero. Como no hospital. Não acredito que possas ter esquecido. Enquanto esperava pela minha mãe e pela minha irmã, as pessoas passavam por mim, como se a dor que me enchia não fosse oceânica e não as abarcasse também. As mulheres falavam, os homens fumavam cigarros, como eu esperava. Não a morte, que nós, seres incautos, fechamos-lhe sempre os olhos na esperança pálida de que, se não a virmos, ela não nos verá. Esperavam. Enfim, vou parar por aqui. Mas essa é a escrita dele. Esse aqui é aquele tipo de livro que, se você quiser ler numa sentada só, dá tranquilamente. Apesar de que eu fui fazendo umas pausas, ele é bastante triste e denso, então eu não li ele inteiro de uma tacada só. Mas no fundo o que esse livro pra mim mostra muito é como o autor acaba transparecendo pela linguagem dele uma forma de ver o mundo, assim, a escolha de palavras que ele faz, o jeito que ele escolhe contar pra gente, alguma repetição de palavras e por aí vai. Então, esse aqui é um livro lindo nesse aspecto de linguagem, além de ser lindo na parte do sentimento do filho também, do jeito deles lidarem com tudo isso. Bom, José Luiz Peixoto esteve aqui em Curitiba para a primeira parte do evento Litercultura. Foi bem legal, eu fui lá na palestra dele. Ele comentou que esse livro foi um tanto importante também para a carreira dele como escritor, porque ele já escrevia antes algumas coisas e tal, mas que a escrita desse texto foi uma coisa que o marcou e que ele sente que o que vinha depois desse texto eram outras coisas, né? Que são os outros livros que ele tem publicado. Eu acho curioso que, apesar de ser um livro relativamente simples, ser um livro curto, não ter assim um enredo propriamente dito, né? Ele, nesse sentido, é um texto muito lírico, né? Ele não tem personagens super completos, não tem um enredo, não tem um começo, meio e fim.
No fundo é um personagem falando dos sentimentos dele em relação a esse pai que morreu e em relação à situação de morte. Eu acho que até mais a situação de morte do que ao pai propriamente dito. Então ele é bastante lírico nesse aspecto. Enfim, acho curioso como esse livro tenha marcado tanto a carreira do escritor do ponto de vista dele mesmo, né? Não tanto de um ponto de vista editorial, mas do ponto de vista da escrita dele perceber isso nesse livro. Enfim, pessoal, fica aqui a dica de um livro que é pequeno, mas é incrível mesmo assim. Acho que vale muito a pena ler esse texto. E se você já leu esse livro, me diz o que você acha. Se você já leu algum outro livro de José Luiz Peixoto, que não esses dois que eu comentei, e quiser me indicar, eu quero ler outras coisas dele. Então me avisem aí o que vocês acham legal. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo. Tchau, tchau.